Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais uma edição aqui do Agro Sertão Podcast, o oferecimento Sebrae Bahia e da FAEB Senac, dentro da EAGRO 2025 no Centro de Convenções de Salvador. Vamos agora para mais um bate-papo aqui dentro da EAGRO. E eu converso agora com Johnny Laranjeira, ele que é superintendente do Porto Digital. Seja bem-vindo aqui, Johnny. Muito obrigado, é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho, né? A gente já teve agora recentemente num painel ali na Arena falando sobre um pouco de inovação e ecossistemas, e vai ser massa conversar contigo para a gente desbravar novos assuntos legais aqui no podcast. E o que é o Porto Digital? Uma ótima pergunta. Para quem não conhece, o Porto Digital ele nasceu como um parque tecnológico. Hoje ele está completando 25 anos e nos últimos anos ele se tornou o que a gente chama de distrito de inovação. Distrito de inovação é quando existe uma área geográfica determinada na cidade onde se trabalha com inovação em tecnologia e economia criativa. Vai depender muito também da vertical e do que a política pública em si pode também estruturar. Então, existem alguns modelos de distrito de inovação. O Porto Digital, que é uma organização social sem fins lucrativos, é quem gere esse distrito de inovação, onde empresas não só pernambucanas, mas do Brasil e do mundo inteiro, conseguem ter acesso e se embarcar nesse ambiente, que hoje a gente tem mais de 470 empresas que estão instaladas no Porto Digital para desenvolver de maneira coletiva o ecossistema. Então, tem tecnologias bem diversificadas, a gente tem tecnologias que atendem basicamente o mundo inteiro, todas as verticais. Tem até uma máxima que todo smartphone hoje do mundo tem uma tecnologia que foi produzida lá dentro do Porto Digital. E a gente também fez um movimento nos últimos anos de, além de se tornar um grande distrito e ocupar uma área maior geográfica, a gente também expandiu as nossas atuações por outras cidades de Pernambuco. Então já faz um tempo que a gente atua no Agreste Pernambucano, na cidade de Caruaru, com um foco bem generalista, assim como no centro, só que conectado com a cultura local. Então a gente fez um trabalho muito forte dentro da área da economia criativa, fez todo um trabalho de desenvolvimento de negócios que possam resolver problemas daquela localidade. E faz 2 anos e meio que a gente vem agora atuando na cidade de Goiânia, Goiás, porque a gente opera uma política pública da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado de Goiás, que é para desenvolver o ecossistema local de inovação. E por isso, Goiás é muito conhecido pelo agronegócio. A gente vem fazendo um trabalho bem forte em parceria com o Senar Goiás, em parceria com a FAEG e mais algumas outras instituições que fomentam a tecnologia no agronegócio. Então a gente está expandindo nossas ações, já que tecnologia é algo transversal. Por exemplo, a inteligência artificial hoje você pode usar para basicamente qualquer mercado, desde para uma edição facilitada de uma imagem ou de uma edição de um podcast, até mesmo uma questão de uma melhoria no uso de uma imagem que é extraída de um drone no campo, para fazer uma análise mais rápida. Então, a tecnologia hoje é muito transversal e a gente tenta entender como que todo esse avanço tecnológico que vem acontecendo no mundo inteiro pode ser melhor aplicado em todas as verticais, inclusive no agronegócio. Johnny, quando você fala sobre as tecnologias para o agronegócio, a gente está seguindo, principalmente aqui no estado da Bahia, onde está acontecendo a EAGRO aqui em Salvador, a agricultura de precisão, as tecnologias para a agricultura, até as novas tecnologias, elas vieram para facilitar o trabalho no campo, seja ele do pequeno, lógico que tem que ser de baixo custo para o pequeno, e com isso, quando a gente consegue dividir as novas tecnologias, quando pensamos em novas tecnologias, já pensamos assim, é só para o grande, mas tem tecnologias para o pequeno de baixo custo, Exatamente, eu acho que o nosso principal papel enquanto ambiente de inovação é a gente democratizar a tecnologia. A gente bate muito nessa tecla, de como que a gente pode desenvolver tecnologias que atendam toda a sociedade. E historicamente é isso que acontece. Eu vou dar um exemplo, que está todo mundo falando de inteligência artificial. Inteligência artificial é uma tecnologia que ela foi massificada há 2, 3 anos atrás, mais ou menos, mas ela estava sendo desenvolvida há 60 anos atrás. Então, existia um tempo para que ela pudesse se tornar factível no dia a dia das pessoas em relação à infraestrutura de dados, em relação
a capacidade tecnológica dos nossos equipamentos, hardware, né? Celulares, computadores, processamento, enfim. Mas se a gente for parar para pensar historicamente, eu acho que principalmente produtor, eu acho que é uma das pessoas mais desenroladas que existe, né? Porque de maneiras ali, tipo, que ele consegue resolver uma problemática dele, às vezes com baixíssimo custo, porque entende do negócio, entende da lógica do funcionamento e já tem aquele engenheiro dentro dele ali que vai desenrolando. Então, isso é algo que a gente precisa começar a resgatar e entender como que esse conhecimento que existe no meio, né, dos produtores, a gente possa, através da tecnologia, começar a levar essas soluções para mais pessoas, né, de uma maneira democrática. Como é que uma que a gente chama boa e velha gambiarra pode se tornar um produto que possa ser levado para mais pessoas de uma maneira mais profissional, vamos dizer assim, com baixo custo. A gente fala de trabalhos manuais. Quando a gente está falando hoje de dados, dessa parte de tecnologia mais de software, hoje em dia está cada vez mais fácil e democrático para que todo mundo possa acessar ferramentas, né? Isso aqui vai muito da cultura, né? Tipo, o mercado, ele tem as suas barreiras culturais de adoção de tecnologia. Porque não é só no meio do agro, mas se for analisar construção civil, qualquer outros, às vezes a gente fica com aquele receio de mudar um pouco o jeito que a gente já faz as coisas. É porque você está aplicando a nova tecnologia e inovação, você muda um processo, muda uma tecnologia, muda uma ferramenta, e esse mudar é algo que é muito complexo para quem está fazendo aquilo ali todos os dias, porque é uma barreira cultural que precisa ser vencida, né? Então a gente busca sempre entender, né, e mostrar por A mais B que essas tecnologias que estão chegando no dia a dia, elas realmente resolvem uma problemática, elas realmente têm um impacto positivo no dia a dia do produtor. Então, é um trabalho que a gente precisa fazer de não só democratizar a tecnologia, mas principalmente democratizar o conhecimento, dar abertura para que os produtores pequeno, médio e grande se sintam à vontade de testar essas novas possibilidades. Então, é o que a gente fala muito, né? A gente precisa entender como que, enquanto ambiente de inovação, como é que a gente se conecta com outros ambientes de inovações para que favoreça o produtor, principalmente o pequeno produtor, que tem menos acesso às tecnologias, a ter conhecimento, coragem e resultado para adotar essas novas tecnologias. Você falava que os produtores já estão bem avançados, né, na questão das informações, né? Sempre está ali. Hoje todo produtor tem um celular ali para olhar na internet. Muitas vezes a gente chega para fazer um conteúdo, uma matéria, ele diz, vi na internet, acompanhei. Então, mas a nova geração, os filhos e os netos desses produtores, como é que está a aceitação para esse mundo digital? Essa nova geração, ela já nasceu com o software instalado ali, né, já com conta de Instagram? Já com conta de... às vezes nem nasceu, o pai e a mãe já criou, já deu o nome pro menino, já tem uma conta salva. Mas assim, brincadeiras à parte, a gente vê que a gente tem duas possibilidades. Conversando com produtores, né, e conversando também com empresários de outros ramos, de outras verticais, a gente percebeu que, dependendo da maneira de criação e de tudo mais, às vezes os filhos não querem dar continuidade ao negócio. Não se enxergam fazendo o trabalho que o pai... Muitas vezes porque o pai não fez as implantações tecnológicas necessárias que eles viram, poxa, é tão difícil isso, por que eu vou querer? Então, a gente tem discutido muito, inclusive, como é que a gente pode trabalhar essa questão da transição de maneira mais estratégica. Mostrar que, obviamente, se for de interesse do filho, da filha, se for de interesse da família, né, dar continuidade através de forma hereditária, vamos dizer assim, do negócio, existem maneiras, né, de fazer esse tipo de trabalho. De incentivar essas pessoas que já têm um conhecimento, a tecnologia, mas não entendem necessariamente como é que você pega essa tecnologia e aplica no negócio da família. Então, existem vários trabalhos que já são feitos por N instituições que fazem justamente essa transição familiar, né, de forma mais estruturada, estratégica,
que possa fazer com que essas pessoas da geração que já tem o DNA 100% digital, que já nasceu conectado, né, utilize isso de maneira mais estratégica e inteligente, com resultados dentro dessas verticais menos online, vamos dizer assim. Porque é engraçado, a gente está vivendo uma era onde a gente antigamente, acredito que você tenha uma idade próxima da minha, a gente escolhia quando queria ficar online. Isso. Era bom demais, né? Você, tô a fim de conversar com a galera, eu vou ali no meu MSN da vida, na vou Lan ficar House, online, na Lan House, pá. Hoje não, hoje a gente escolhe quando a gente quer ficar offline. O tempo inteiro a gente conectado de alguma maneira, a gente parece que não consegue mais viver sem. Né? E isso tem interferido também diretamente no comportamento do jovem empreendedor. Então, como que a gente pode fazer entender essa transformação cultural graças à tecnologia e fazer com que haja uma mudança nesse pensamento de eu vou empreender em algo onde era mais complexo porque não tinha muitas tecnologias aplicadas, mas eu enquanto como é que eu posso dizer, novo empreendedor, vou pegar todas essas tecnologias que eu tenho acesso e vou agora implementar nesse novo negócio. E aí, por isso que eu falo da transição facilitada, será que a família mais velha vai permitir essa implantação ou vai dizer que isso não funciona e tem que fazer como era feito desde antigamente? Então, assim, não é um trabalho que a gente tem que desenvolver, né, muito forte, principalmente tanto no pai, que faz do mesmo jeito, que às vezes tem que ser receoso em adotar tecnologias, como no filho, que sabe utilizar as tecnologias, mas não aplica no negócio, para que seja aplicado no negócio. Então tem que chegar no meio termo, sabe? Johnny, mas nós estamos vivendo, a tecnologia ela está em constante movimentação, né, e evolução, né, mas tem que ter cuidado, né, com as tecnologias. Totalmente. O ser humano, biologicamente, ele foi preparado para economizar energia. A gente dorme para economizar energia, a gente usa a tecnologia e sempre utiliza a tecnologia primeiro para facilitar nosso dia a dia, para a gente gastar menos energia, e depois a gente, infelizmente, foi só de um jeito para usar a tecnologia que a gente foi se acomodando. Hoje em dia a gente faz comparações muito esdrúxulas. Por exemplo, hoje a gente fala muito sobre como é fácil pedir uma comida pelo aplicativo quando a gente está no restaurante comendo alguma coisa. Como é fácil pegar o Uber quando a gente está reclamando. Então, toda a nossa referência de resolução de problemas foi baseada na facilidade que aplicativos e a tecnologia nos dá no nosso dia a dia. Só que, às vezes, a gente fica tão acomodado com o uso da tecnologia que eu brinco que a tecnologia é tão boa que está deixando a gente burro. Porque a gente não se dá mais o trabalho de memorizar coisas, a gente não se dá o trabalho de criar novas coisas, né? A gente não se dá o trabalho de muita coisa porque está tudo muito fácil. Então, é uma preocupação que a gente também, enquanto hub de inovação, distrito de inovação, que a gente tem que ter, porque se a gente não fizer com que as pessoas utilizem de maneira inteligente essas ferramentas, porque tecnologia é uma ferramenta, então a ferramenta a gente usa quando o quê? Quando precisa. A gente não é a tecnologia, não depende da tecnologia, porque se eu não tenho um celular, eu levanto a mão e peço um táxi. O táxi vai estar passando ali, eu não vou depender de Uber para me locomover, mas eu vou ter que fazer um esforço maior. Se o iFood não está funcionando, ou eu me levanto e vou comprar comida, ou eu vou preparar minha comida. A gente não depende do iFood. Como assim a gente não depende de N tecnologias? Mas a gente usa a tecnologia porque a gente prefere a comodidade. Então, principalmente com a inteligência artificial, que mostra que se você não desenvolver as suas habilidades cognitivas e usar a tecnologia como uma ferramenta e ficar tudo que você for fazer e decidir e pensar e organizar, você utilizar a inteligência artificial, como é que você vai
desenvolver novas habilidades cognitivas, vai desenvolver sua inteligência, vai aprender alguma coisa nova. Então, assim, é uma faca de dois gumes. A gente tem que ter muito cuidado com a tecnologia, que ela, toda e qualquer tecnologia, ela vai abrir a boa e velha brincadeira. Você está com uma garrafa de cerveja na mão, tem a tampinha para abrir, você não está com o abridor da cerveja. O que, é que você vai fazer? Você vai ter que ser criativo na hora de abrir a tampinha para tomar sua cervejinha na sexta-feira, né? Mesma coisa, a gente tem que usar essa lógica, né? A gente tem que usar a lógica de como que a gente pode se desafiar também no nosso dia a dia para não depender de tecnologia, a gente criar novas coisas. Maravilha. John, eu queria agradecer a sua participação aqui, muito obrigado, né, por estar participando da EAGRO, né, e poder estar participando aqui do nosso podcast. Viu? Um prazerzão, conte conosco, no Porto Digital, Hub Goiás, comigo, estou sempre à disposição. Maravilha! Nós estamos aqui encerrando mais um episódio aqui do nosso Agro Sertão Podcast, aqui dentro da EAGRO 2025. A EAGRO que acontece até sábado, dia 29, e você acompanha tudo aqui.